valor do Ronaldo, né? 400 milhões de reais. É bom fazer a distinção porque o Brasil está fazendo um processo que é diferente do que se faz na Europa. Quando o Ronaldo compra o Real Valladolid em 2018, ele investiu 30 milhões de euros para comprar 51% do clube. Depois ele comprou mais percentuais, não sabemos os valores, mas vamos pegar isso como base. O dinheiro sai do Ronaldo e vai para o antigo dono. Então, o dinheiro é da operação. Ele usou nessa transação, o clube passa a ser dele, ele lida com o futuro daí em diante. Só para ter como base, 30 milhões de euros em 18 dava 135 milhões de reais. Comparação interessante. No Cruzeiro, ele não está pegando 400 milhões e dando na mão do antigo dono, que é a associação. Não é assim que funciona. Ele vai assumir essas dívidas e ele vai ter que usar dinheiro dele para acelerar essa recuperação. De início, certamente ele vai precisar de um aporte, que não é de 400 milhões, entre 50 milhões, 70 milhões, 80 milhões, tem números que estão voando hoje no noticiário, mas é um dinheiro que entra para pagar salário atrasado, dívidas que estão na FIFA, porque essas não vai ter como renegociar, a FIFA não tem esse tipo de clemência, então um dinheiro necessário de imediato é fundamental, vai acontecer. Daí em diante, ele vai renegociar essas dívidas que estão com a associação, ele tem que lidar com elas, então ele vai colocando dinheiro aos poucos, tanto para pagar a própria dívida, quanto para fazer investimento em futebol, trazer jogador, contratar profissionais, investimento em estrutura, etc. Então, percebe, não dá nem para dizer assim, o Ronaldo comprou o Cruzeiro por 400 milhões. O Ronaldo comprou o Cruzeiro e vai investir 400 milhões nos próximos anos, o que é diferente do que se faz na Europa. E é por isso que eles me pagam, Rizek, para entender essa bagunça. André. Então é difícil falar por quanto, pelo que eu entendi, então nesse momento é muito difícil precificar quanto custou o Cruzeiro, né? O futebol do Cruzeiro. É difícil. Perfeito. Porque esse dinheiro é um dinheiro que, primeiro a gente vai ter que saber quanto vai entrar de fato, né? Esses 400 milhões, eles estão num comunicado da XP para o mercado dizendo, ao longo dos próximos anos serão investidos 400 milhões. É diferente de uma transação em que você compra um carro, um apartamento ou um clube na Europa, em que você vai lá, deixa um dinheiro e paga o proprietário anterior. Não, é diferente. De encontro com o que você estava falando, existe um laço sentimental, obviamente, do Ronaldo com o Cruzeiro, mas eu queria saber do Capello o seguinte. Capello, você que é um estudioso do mercado, vale a pena investir no futebol brasileiro? Essa cifra de 400 milhões, você acha que ele obtém retorno? É uma boa medida para o empresário? A gente vai fazer aqui um pouquinho de futurologia. Eu não tenho todas as respostas, né? Mas o que eu percebo conversando com o mercado é que as pessoas imaginam que daqui a 5 ou 10 anos vai existir um mercado de clubes no Brasil para compra e venda de clubes, algo que já existe na Europa, né? Então isso é o que chamam de liquidez. Liquidez é quando tem dinheiro circulando e você consegue comprar e vender. Pode ser que o Ronaldo esteja comprando o Cruzeiro hoje na baixa, né? Porque o Cruzeiro está em baixa, tanto administrativa, financeiramente, esportivamente, em termos de imagem, em termos de autoestima do torcedor. Ele investe no Cruzeiro, traz para a primeira divisão, valoriza e daqui a 5 ou 10 anos ele revende por 3 vezes o valor que ele investiu. Pode ser esse o plano do Ronaldo. Ou pode ser um plano de multinacional, isso também é uma tendência, né? A gente tem o grupo City, a gente tem o grupo da Red Bull, a gente tem vários fundos que estão estruturando grupos no mundo. Ele já tem o Valladolid na Espanha, ele agora terá o Cruzeiro no Brasil. Qual vai ser a relação entre esses dois clubes? Vai ter um intercâmbio de conhecimento? Certamente. Vai ter um intercâmbio de jogadores? Os negócios vão se apoiar de alguma maneira? São várias possibilidades. Então, de novo, informação concreta? Não tenho. Adoraria entrevistar o Ronaldo para ele contar para a gente. Mas quando a gente olha para a teoria do que é feito na Europa, são esses os caminhos. E Rizek, você tinha mostrado experiências anteriores do Ronaldo, e aí eu entro numa questão aqui cultural também que eu acho interessante de debater. Eu vejo muita gente dizendo assim, não, o Ronaldo investiu no Fort Lauderdale, o clube faliu. Ele comprou o Valladolid caiu para a segunda divisão. Ele teve a NAI, uma agência de marketing esportivo, essa agência faliu. Então ele é mau empresário por isso. A gente tem que entender que no mundo do negócio e na nossa vida, o fracasso faz parte. Se a gente analisar caso a caso, a gente vai entender os motivos desses fracassos. Mas tudo isso foi importante para o Ronaldo aprender mais de como funciona o mercado do futebol, como é que ele vai atuar. Então, se hoje o Ronaldo chega ao Cruzeiro com mais experiência, é justamente porque ele passou por esses fracassos. Então, acho que a gente precisa parar de rotular as pessoas com base nos negócios que elas fizeram que deram errado, ou que faliram, ou que fecharam, ou que elas venderam. Vamos entender isso como uma experiência. O Ronaldo chega mais preparado para o Cruzeiro, eu acho isso ótimo. E também não sei se dá para chamar de fracasso a experiência dele no Valladolid, porque o Valladolid
está na B hoje, mas ao longo de toda a sua existência, Valladolid esteve mais na B do que na A. É que o Ronaldo é acusado lá, por quem reclama da participação dele, de ter estado ausente nas últimas rodadas, de não ter sido um dirigente tão presente. Quando o time caiu, ele não estava presente. Mas eu nunca imaginei o Ronaldo como um cartola presente na vida, no dia a dia do Valladolid. Sempre imaginei o Ronaldo como um investidor que ia escolher as pessoas que iam tocar o dia a dia do Valladolid. E que hoje, segundo o que é publicado na Europa, vale mais do que quando o Ronaldo comprou. Que me parece, repito, é esse o objetivo do Ronaldo. Eu não acredito que o Ronaldo esteja no Cruzeiro por amor ao clube que o revelou. O Ronaldo está agindo como empresário, até porque ao longo da vida dele, o Ronaldo falou pouco do Cruzeiro. Assim, como um torcedor, o Ronaldo falou pouco do Cruzeiro. Agora ele está falando como um empresário. Como, aliás, eu acho que deve ser mesmo. Queremos ouvi-lo. Professor, eu estava no sábado pela manhã, eu fui no município Guararema aqui, antes de Jacareí. Legal. Bater uma bola com os amigos lá. E lá o celular não pega. Chegamos no sítio, o celular não pega. E aí chega... É mais ou menos como o Ninho. Não tava pegando, não tava pegando o celular. Aí vai chegando o pessoal pra pagar o racha, pelada. E falou, pô, você viu? Seu amigo Ronaldo comprou o Cruzeiro. Eu tô achando que é brincadeira. O Ronaldo não paga uma água, vai comprar o Cruzeiro. O Ronaldo não paga uma água pra ninguém, vai comprar o Cruzeiro. Os caras tudo falando, não, pô, saiu e eu louco pra ver a notícia, mas ligava no celular e nada, né? Aí beleza, quando deu 15h30, retorno para São Paulo, aí, pô, como eu gosto de falar, né? Todo veículos de comunicações, de esporte, pô, o Ronaldo adquire o Cruzeiro, eu digo, fenômeno, rapaz. Eu digo, o Ronaldo não entra em nada para perder. Ali. E a imagem. É isso que você tá falando. Ali ele vai ter salário, vai ter tudo, não é nada do bolso dele, né? E a gente torce para que o Cruzeiro volte a ser o que era. Só que é o seguinte, o Cruzeiro tá na Série B, eu já não sei se pode contratar, ainda não pode, né? Tem uma dívida para poder contratar. Mas vai acertar. É que no Goiás hoje. O Goiás hoje não pode contratar porque não pagaram o Michael. A Goiânia. Saiu agora. Só que a dívida do Goiás é 720 mil reais. Isso se arruma. Voltou à primeira divisão, tem cota. O Cruzeiro não, já é coisa de 20 milhões essa dívida aí para poder contratar. Isso, não vamos esquecer que na Série B tá o Grêmio, tá o Vasco, tá o Bahia, tá o Sport. Se você não montar um time forte, você não volta. Né? E a chegada, vamos ver se pelo menos sana a dívida, né? Você falou, não é 400 milhões de cara. É isso aí mesmo, é parcelado em 10 anos tudo, né? E, como vai ser o Ronaldo, gestão do Ronaldo? Eu sei que o Ronaldo gosta de ganhar dinheiro. Isso a gente no meio da bola. Nada contra. Não, nada contra, mas assim, eu tô falando, Ronaldo, pra não achar que o Ronaldo tá botando o dinheiro dele. Não bota, conheço. Como não botou no Valladolid. Ele é o garoto propaganda, não, é ele. No retorno. Não, porque assim o torcedor fica esperançoso, sabe quem foi o Ronaldo a nível mundial, historicamente, da sua carreira. Tive a oportunidade de jogar com ele no PSV, na Inter e na seleção brasileira. E Ronaldo, ele sabe administrar bem o que é dele. Assim, eu acho que ele vai ser o garoto propaganda nisso aí. Que nem é no Valladolid. Não é dinheiro dele, tem uma empresa por trás. Eu acho que a presença dele no Cruzeiro, eu queria ter a opinião de vocês, e o Cruzeiro chegando e essa repercussão toda, vai entusiasmar outros clubes, né? Vai entusiasmar outros clubes. Se a coisa prospera ou não, porque depende de conselho, não queremos nem pensar nisso, e a gente sabe que é assim, mas outros clubes eu acho que ficarão entusiasmados, Bruno. Principalmente se começar a dar certo. Botafogo já tá indo nessa, né? Tem Botafogo, que mais? Botafogo falou. Cuiabá agora. Cuiabá que tem já uma administração assim, empresarial. A América. Tem, no caso do Bragantino, que é uma outra situação, é uma empresa mesmo que é dona do clube. Sim, eu acho que hoje, a princípio, quem vai logo de cara buscar são times que estão numa situação difícil, né? O América e o Cuiabá até acho que é outra situação, mas o Botafogo, por exemplo, como o Cruzeiro, ele está numa situação difícil, não vê muita saída, vamos lá, vamos tentar. Mas os outros, assim, falando de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Acho que vai, ou se a coisa virar muito rápido em outros clubes, ou se chegarem também numa situação que eles não tenham muita saída. Então, para chegar nos grandes clubes ali, que, claro que alguns estão numa situação difícil, São Paulo, por exemplo, está numa situação difícil, mas ainda está bem distante de pensar nisso, como a gente viu na última semana o que fez o Conselho do São Paulo, né? Eles estão mais preocupados em manter o poder entre eles mesmos. Então, acho que para chegar em outros grandes clubes, acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? A não ser o Botafogo, por exemplo, que é um time que acho que está numa situação
se não igual, mas o Cruzeiro estava pior, mas também numa situação muito difícil. Mauro, tu quer falar mais um pouquinho sobre isso? Eu acho que assim, é importante o torcedor entender que esse é um processo novo no futebol brasileiro. Há investidores e investidores. Cuidado com essas histórias aí de dinheiro que vem no tapete voador do árabe, não sei de onde. Sempre vaza essas coisas, vem essas histórias e nem sempre elas são muito confiáveis. E é bom também, o torcedor que quiser se aprofundar a respeito do tema, compreender que, assim, o que eu vou falar não é questão de ser otimista ou pessimista, é pura realidade. Tem o Chelsea, que era um time médio, com alguns momentos de grandeza na sua história, que foi comprado por um russo. O Abramovich virou um time grande, 2 vezes campeão da Europa, já ganhou todos os títulos possíveis na Inglaterra. Hoje, se você estiver andando, em qualquer região do planeta, na África ou na Ásia, aqui no Brasil, você desbarra com um cara com a camisa do Chelsea. Antes do Abramovich, ninguém tinha a camisa do Chelsea, só quem torce pelo Chelsea, porque era um clube de pouca penetração aí no mercado internacional. Essa é uma história bem sucedida, O cara colocou dinheiro, bancou fortes times, continua fazendo isso, a torcida cresceu, já era uma torcida numerosa até em Londres, cresceu e vai ficar. Se amanhã ele sair, alguém vai comprar, porque vai ser um bom investimento. É ação, né? Transformou num clube poderoso. O City, mais ou menos a mesma coisa com o dinheiro lá dos Emirados Árabes, fazem algo da mesma linha com o PSG do Catar, mas tem times que têm histórias tristes, né? Na Espanha, na Inglaterra, que não deu certo. Em algum momento alguém falou, não vou mais. Na França, o próprio Mônaco passou por isso. E o caso mais chocante que eu me lembre é o caso do Portsmouth, um time da Inglaterra, do sul do país, que ganhou a Copa da Inglaterra em 2008. Tinha um russo lá colocando dinheiro, chamado Alexandre Geidamak, filho de um bilionário, e o time, de repente, ele largou. O time não cumpriu seus compromissos, a dívida foi aumentando, foi parar na 4ª divisão. Foi sendo rebaixado até a 4ª divisão. E só existe até hoje o clube porque a cidade abraçou o clube. A cidade arrendou o estádio, montaram uma espécie de uma ONG, e depois eles foram lá e arrendaram o clube. Os torcedores passaram a colocaram um balão de oxigênio porque o clube estava acabando. Mas é um clube menor? Sim, é um clube menor, mas ganhou uma Copa da Inglaterra. Ou seja, e tem uma torcida, representa uma comunidade, uma cidade. E história, um clube centenário. Poderia ter acabado. Por quê? Porque veio um aventureiro, brincou um pouco ali de empresário de futebol, de dono de clube, ganhou um título, se tornou conhecido, apareceu na televisão, saiu dos jornais, o benfeitor aqui, o do Portsmouth, de repente ele largou. Então existem histórias de sucesso e de fracassos. Então todo cuidado é pouco nesse processo. Acho que esse que é um ponto muito importante. Todo cuidado é pouco. O mais antigo, perdão, Bruno, o mais antigo nessa história toda é o futebol italiano. Né? O futebol italiano é o mais antigo, começou já faz quase 40 anos nesse negócio de clube-empresa e tal. De todos os clubes que participaram desse segmento, dessa maneira de gestão, 40 deles que participaram da Série A faliram. 40. Faliram pelo menos uma vez. Mas e aí? E aí que eles seguiram. Então, existe, como disse o Mauro, não é só um sonho dourado. Chegou, rumo ao paraíso. Não é. Mas é mais difícil, porque tem ações, o cara pode vender as ações, eu não consigo mais administrar. Eu vou vender para o Mauro César Pereira as minhas ações. E até mesmo no caso de falir. Porque o cara muda o nome e um grupo da cidade reassume e o time continua a viver. Na prática, os administradores dizem que aqui no Brasil... Da Escócia. Aqui no Brasil, quando eu perguntei isso para um dos homens que escreveram esse negócio, ele disse assim, tá bom, você tem razão. Só que aqui no Brasil está cheio de clube morto-vivo. Sim. Também está morto, só que está respirando, mas não acontece absolutamente nada. Então, com a empresa, pode acontecer? Pode acontecer, mas é mais difícil. Eu falei, e essa esqueminha de lavagem de dinheiro? Não vai ter um trambicada? Conversando com ele. Falou assim, olha, aí é que está. Leia com atenção a lei. Fui ler. Leia com atenção a lei. A empresa idônea tem abertura lá, tudo deve ser checado pela Receita Federal e pelas instituições brasileiras. Então, porque a lei está lá com uma trava, evitando lavagem de dinheiro, que chegue, por exemplo, um cara do crime organizado para comprar. Está tudo escrito lá. Se for seguido,
A gente sabe que às vezes os caras escapam, mas se for seguido, não será fácil chegar um oportunista lá, fingindo que e vendendo um terreno em alto mar. Não será fácil. Por isso que ele citou que nesse caso do Ronaldo, por exemplo, claramente envolvido no assunto, tem uma corporação que tem ações na Bolsa de Nova York, já citei aqui. Não é fácil você ter ações na Bolsa de Nova York por toda a checagem que é feita para colocar lá Nogueira Incorporation. Né? Então eu acho que isso é bom. Tem que ter trava, fiscalização, isso é importante.